Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Estou aqui novamente, professor José Carlos Queller, da disciplina de arte. E hoje, neste exato momento, nós vamos falar do quê? De influências e ritmos africanos no Brasil, né? E vamos começar falando dos objetivos da nossa aula, que é analisar características do contexto histórico do samba. Olha lá da minha terra, olha lá. Conhecer o grupo Olodum, conhecer alguns instrumentos musicais, isso tudo aí vai fazer parte da nossa aula de hoje, tá? Então vamos prosseguir aqui, contextualização. Na aula de hoje iremos analisar a influência dos ritmos africanos para a nossa cultura musical e dança. Você conhece o contexto histórico das manifestações culturais e artísticas do povo africano em nosso país? Conhece algum ritmo ou dança que tem origem africana? Então pare, pense aí e responda um pouquinho enquanto eu mudo de slide, tá? Então vamos direto para ele, o samba, conhecido gênero musical de dança, símbolo do Rio de Janeiro e do Brasil, tem suas raízes africanas. É muito possível que rituais angolanos que utilizam tambores tenham sofrido com a mistura das culturas na cidade do Rio de Janeiro, que foi a capital do Império Brasileiro, lugar rico em etnias culturais, tá? Você vai descobrir que o samba não começou no Rio de Janeiro, né? Então, assim, é a mistura de elementos musicais herdados da África e da Europa, que se deu na cidade do Rio de Janeiro no século XIX. A princípio nasceu na Bahia, começou de rituais religiosos, havia um enorme preconceito com toda manifestação cultural vinda dos africanos. Por isso, os negros se encontravam nas casas das tias ou vovós, né, para celebrarem a Tia Seata, lá no Rio de Janeiro, Praça 11, onde o berço que a gente fala lá no Rio de Janeiro, que é o berço do samba, é a Praça 11, né? Então era ela ia vender os seus quitutes na praça, tudo, até ela tinha uma condição um pouquinho boa, até para a situação de negros escravos na época, né? Que início, a gente está falando início do século XX, mesmo com a abolição da escravatura, a gente sabe a situação que ficaram, né? Até um samba diz isso, né? Livre dos açoites da senzala, preso na miséria da favela. Foi o que aconteceu, né? E ela começa a fazer as rodas, né? No quintal da sua casa, as rodas de samba, onde vai aparecer o donga e outros bambas que nós conhecemos ou ouvimos falar na história, né? Tia Seata. Então vamos escutar o primeiro samba. Pelo telefone, que é o primeiro samba gravado, em 1917, você ouve, ele tem características de machixe. Chefe da polícia, pelo telefone, mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia, pelo telefone, mandou me avisar. Então, pessoal, é só para lembrar que o primeiro samba, pelo telefone registrado, né, foi concebido em 1917, tá? Então, ele é o cantado pelo Donga, criado pelo Donga, né, que aparece nesse vídeo lá em 1950 e poucos, né, num programa de televisão. Tem até o Chico Buarque que aparece ali do lado. Então, o que acontece? Ele criou o samba pelo telefone, né, que é essa mistura, né, dizem que vem de samba, que era uma característica, um ritmo musical lá de Portugal, misturou com a nossa cultura afro aqui e gerou esse ritmo exclusivamente nosso, né, e que o mundo inteiro é muito fã, tá? Então vamos prosseguir. Responda as seguintes questões no seu caderninho. Você conhece algum outro ritmo que podemos dizer que é genuinamente brasileiro? Que foi criado aqui apesar das influências externas? Tem, aqui a gente está falando dos ritmos africanos, mas a gente tem outros ritmos com influência de outros países, né? Poloneses, né? E etc, né? Que você pode puxar para fazer essa resposta dessa questão. A gente já volta.
Voltando aqui, né, pessoal? Faça essa pergunta, né? Vocês são brasileiros, pessoal. Vamos pensar um pouquinho, que tá muito fácil. A gente buscar um pouquinho de cada influência, né? Então a gente já tem maracatu, o próprio baião, são ritmos genuinamente brasileiros, né? Então vamos prosseguir e vamos falar do samba exaltação, porque o samba tem diversas categorias, né? Tem diversos tipos de samba, a gente vai citar alguns hoje aqui, e um deles é o samba exaltação, que ele aborda temas de patrióticos e ufanistas, né? Para mais, o carro-chefe desse tipo de música é a Aquarela do Brasil, do compositor Ari Barroso, lançado em 1939, no período do Estado Novo. Então, ele é um samba que exalta o nosso país. Então, é um samba exaltação. E é o samba de roda, que é o mais comunzinho lá, que vem realmente da religiosidade, que esse tipo surgiu na Bahia no século XIX, caracterizado por palmas e cantos numa roda. Além disso, é ligado à capoeira e aos cultos de orixás. Então, é aquele que eles ficam, né, só cantando, batendo palma aí, dançando, que é o samba de roda. O que a gente vai mostrar agora é o samba exaltação do Ari Barroso, e espero que você goste, você vai lembrar desta música, hein, pessoal? Pois é, pessoal, olha, escute inteiro, porque vale a pena, hein? É muito boa essa música. Vamos prosseguir agora falando naquilo que eu amo, que é o Carnaval. Carnaval é um evento anual que acontece em diversos países, né? A festa da carne, etc., né? Que é uma festa, se você for ver, é uma festa religiosa católica, né? Porque ela está prevista lá na... Então, assim, mas aqui no Brasil ele ganhou um novo patamar, se tornando o maior carnaval do mundo. O samba inunda as ruas das grandes cidades e as pessoas festejam, dançam, fantasiam durante os dias de festejo. Então é bacana, tem o Carnaval do Rio, que é um carnaval mais de blocos e de escolas de samba, tem o Carnaval de Pernambuco, que é o Carnaval do Maracatu, do Frevo, né? Tem o Carnaval da Bahia, que é o Carnaval dos trios elétricos, tem o Carnaval do Paraná, o de Antonina, tem carnaval em tudo quanto é lugar. Porque carnaval é festa e vale a pena sempre estar festejando, né? Então vamos ver como que funciona no carnaval o samba. Então estamos falando de samba. Vou falar aqui primeiro o samba canção, caracterizado por letras mais românticas, ritmos mais lentos. Além disso, pode ser chamado de samba do meio do ano, que seu auge teve em 1950 com Noel Rosa e Cartola, tá? Eu não sei se eu vou colocar, mas tem altas músicas de Noel Rosa e Cartola que com certeza você já ouviu. E o samba enredo, que surgiu nos anos 20 e 30, né? Inclusive, a primeira escola de samba foi a Deixa Falar, que depois se tornou, né, Vai Como Pode, aí chegou lá e se tornou Estácio de Sá. Tem a Portela, que agora em 1923, 24 vai fazer um século de Portela, existe até hoje também, como o mesmo nome que começou. Temos a Mangueira, temos Salgueiro, tem um monte de coisa boa lá no Rio de Janeiro, fora de São Paulo, que tem Vai-Vai, Gaviões, e por aí, Mancha Verde, etc. Então, assim, aqui também temos, né? Então, vamos lá, surgiu nos anos 20, a gente vai colocar um pouquinho, só lembrando um pouquinho, para você pesquisar alguma música de Cartola e Noel Rosa, vale a pena, vou citar uma para você, As Rosas Não Falam, tá? Do mestre Cartola, escute em casa aí. Agora você vai escutar um samba em plena avenida, né, no carnaval.
Então você percebe aí, pessoal, a influência do ritmo, né, da batida. A batida do samba, de escola de samba, é uma batida mais acelerada. Quando você vai pegar uma batida da aquarela do Brasil, ela tem uma batida de instrumentos também, mas ao mesmo tempo muito instrumento de corda misturado e outros elementos também musicais. Aqui não, aqui é composta por uma bateria, um instrumento de corda normalmente que só acompanha é o cavaquinho ou a viola de 3 cordas, que acompanha para dar o ritmo para o intérprete do samba, né? Instrumentos musicais, então vamos lá, dentro do samba. Então existem alguns instrumentos que podem ser utilizados no samba, mas 2 deles se destacam. Um é o cavaquinho, o outro o pandeiro, tá? Então o cavaquinho é um instrumento da família das cordas, pequeno, leve, com somente 4 cordas, né? Tem um som agudo que consegue causar muito bem a sonoridade do samba. E o pandeiro, que é um instrumento musical da família da percussão, revestido com uma membrana ao seu redor e tem pequenas rodelas de metal, pequenos pratinhos. Lembra do prato do instrumento musical de percussão? Então, aí a gente chega no Olodum, né? Na banda Olodum, né? Criado em 1979 com o intuito de animar o carnaval local. O Bloco Olodum acabou se tornando, ao longo do tempo, um grande símbolo da história negra do nosso país. Com sede em Salvador, é o símbolo da igualdade racial e da luta contra a injustiça e o preconceito através da arte e da cultura. Então, ele, além de ser o bloco, a banda, né, ele tem toda essa parte social que o samba, principalmente no país, ele vai sempre buscar essa parte social, de resgate da pessoa mais carente, né, essa busca de ajudar socialmente. Né, voltando até nas escolas de samba, o fator principal, muitos podem não gostar de assistir o carnaval, mas o que gera atrás dele, essa instituição, a gente fala muito da Mangueira da Manhã, que tem que muitos atletas olímpicos nossos surgiram em projetos sociais como esses da Escola de Samba, da Banda Olodum, para resgatar as pessoas e elas acabam entrando, né, treinando música e etc. aí, né, pessoal? Então, assim, a bandeira do Olodum, ela tem inspiração na bandeira da Etiópia, né, simbolizando respectivamente o verde, que é a natureza africana, o vermelho, o sangue derramado pelos ancestrais, o amarelo, as riquezas como o ouro, né? Os instrumentos mais utilizados ali no Olodum, né, em sua maior parte voltados para a família da percussão. Então não tem o cavaquinho que a gente falou ali, né? Conhecido como caixa, esse instrumento de percussão tem um som mais agudo e pode ser encontrado na famosa bateria, né? Então existe 2 tipos de caixa, né? Tem uma caixa que tocam na parte do ombro em cima, é uma caixa acho que de 8 ou 4 polegadas, e tem a caixa que se toca embaixo, né? Amarrado na cintura aqui, toca embaixo. Já é conhecido como repique, né? Tem um som médio intercalando agudos, caixa de graves com a graves do surdo, né? Porque tem o surdo que, né, que é aquele barulhão maior, mais grave, né? Que dá a cadência do ritmo que você está tocando, né? Então responda em seu caderno. Liste outros instrumentos musicais que você conhece, fazer parte desse universo afro-brasileiro. Acabei de citar mais um além daqueles 2 ali. E daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta, eu estou quase indo assim, ó, no ritmo de vai como pode, ó. Vamos lá. Então, assim, pessoal, lógico que a gente tem inúmeros instrumentos, principalmente de percussão, né? A gente já falou que essa influência do ritmo africano, ela vem, né, das origens da religiosidade, que trabalha os atabaques, os tantãs, eu acabei de citar um monte aí para vocês, e está acabando a nossa aula, e dentro da aula de hoje o que nós vimos o contexto histórico do samba e sua característica. A gente tinha muita coisa mais para falar de samba, muita coisa mais para falar de Olodum, né, do carnaval do nosso país, que é riquíssimo, um dos carnavais, quiçá o carnaval mais valorizado no mundo, né? Conhecemos alguns instrumentos musicais e também o grupo Olodum. Espero que você tenha gostado realmente e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!